Para a honra e glória do nosso Deus, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao nosso Deus, né? Para que vamos pedir a sua intercessão, que Ele esteja aqui no meio de nós. Amém. Por favor, irmã Nadir. Oremos. Pai de amor que habita nos altos céus, mas que também está conosco através do seu Santo Espírito, somos agradecidos a Ti pelo Teu cuidado, ó Deus, cada dia de nossas vidas. Queremos pedir também, ó Deus, para que o Senhor esteja conosco nessa semana de oração, nesses 10 dias de oração, nos dando poder que vem de Ti, ó Deus, para que nós possamos corresponder a tudo aquilo que o Senhor almeja em cada um de nós. Por favor, Deus de amor, queremos pedir também as Tuas bênçãos, a irmã Eunice, que logo mais estará trazendo a Tua mensagem, a Tua palavra, que nós possamos sair daqui fortalecidos, como eu já disse, pelo Teu poder. Cuida de cada um de nós que chegamos, cuida também dos nossos irmãos que estão em casa, assistindo pelo Google Meet, que Teu Santo Espírito esteja com eles lá também, alimentando com a Tua palavra, Senhor. Nos dê a Tua paz, nos dê um dia feliz, na Tua companhia, são as vezes que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Olha, irmãos, ontem eu não pude estar aqui, começo da semana de oração, infelizmente, não pude estar aqui, estou estudando, e eu sei que eu perdi grandes bênçãos. Mas hoje tem mais, tá? Amém. Hoje, pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa irmã vai vir iluminada pelo Espírito Santo, né? E através dela o Senhor vai falar conosco. Amém. Tá bom? E agora que oramos, vamos dar início ao nosso, continuidade ao nosso culto, louvando ao nosso Deus, cantando o hino Tua Palavra, coleção jovem, para que a nossa igreja fique mais animada, né? Enquanto os irmãos estão chegando. Vamos cantar com entusiasmo. Você que está em casa também pode cantar, tá? Fique tranquilo aí, a gente não está escutando. Sei, Deus. Quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Graças a Deus que você veio aqui. A igreja está lotada.
voltando, os filhos de Deus estão chegando para ouvir mais um dia, né, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja tocado nessa noite, que a nossa irmã seja usada novamente, para que através dela nosso coração seja tocado também. Amém. Nesse Amém. momento vamos cantar mais um louvor, Teu Poder. E a igreja pode cantar fervorosamente, tá, irmãos? Porque o Senhor está aqui. Boa noite, minha irmã. Concede o teu poder. Amém. Amém? Que bênção, né? Começamos com a tua palavra, agora o teu poder. E agora vamos cantar um hino maravilhoso. Falar que é o maior, né? Fala do maior poder que existe. É o poder do amor. Vamos cantar e louvar o nosso Deus esse hino. Que você Neste mundo escuro.
Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Aproveitando que a igreja está mais cheia, vou dar aquele feliz sábado, né? Feliz sábado, irmãos. Ixi, tá muito feliz não, hein? Feliz sábado, irmãos. Melhorou, mas depois desse do poder do amor que nós iremos cantar, né? Na verdade, vem o Espírito Santo, eu acho que a igreja dá aquele ânimo, né? Pedir à igreja que fique de pé e cante com todo o seu coração. Vem, Espírito Santo. Cante com fé, acreditando, porque Ele está aqui. E nessa noite Ele vai falar com você. Vai falar comigo. Amém. Amém, irmãos? Nesse momento vai ter um vídeo, né?
Em seguida vai ter a oração. É isso, Razen? Vídeo, oração. Vamos fazer a oração de joelho. Francisco, por favor. Senhor nosso Deus, Pai Criador, como é gostoso, Pai, estar em Tua presença, adorar o Senhor que nos criou. Um Deus todo-poderoso, um Deus santo, perfeito, onde a Tua palavra nos diz que o Senhor, por mais perfeito que seja, não se envergonha de nos chamar de filhos. Obrigado, Deus. Obrigado pelo amor dispensado a cada um de nós. Agradecemos por estarmos aqui em um sábado, Pai, que já se iniciou, adorando o Criador de todas as coisas, inclusive do próprio sábado. Nós queremos, Pai, estender a nossa gratidão a Ti, porque as Tuas misericórdias já se renovou nesta manhã. Obrigado, Deus, pela graça de Cristo nos alcançar a cada dia. O alimento é até o fim das nossas vidas. Nós não entendemos, Pai, tamanho amor. Mas nós aceitamos. Pedimos, Pai, mais uma vez que esses 10 dias de oração sejam de grande edificação para a Tua igreja. Usando grandemente a nossa irmã Eunice, através do Espírito Santo do Senhor. E que nós sejamos, Pai, a cada dia, nós possamos subir um degrau da santificação. Tua palavra nos diz, Pai, sem a qual nós não veremos a Deus. Então, Pai, nos ajude a entendermos que nós precisamos orar mais, precisamos nos santificar, precisamos buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. Tua palavra nos diz que nós devemos orar sem cessar. Pai, nós somos muito dispersos. Parece que nós vamos ficar aqui neste mundo mesmo. Mas nós te pedimos misericórdia, porque nós não somos daqui, assim nos falou Jesus Cristo. Vocês não são deste mundo. Mas eu vim para que vocês saibam o caminho que devem andar para chegar na verdadeira vida, que é o plano original de Deus. Rogamos a Ti, Pai, que coloque em nós, em cada um de nós, esse sentimento, Pai, que nós precisamos do Espírito Santo. É a maior necessidade do homem, é o Espírito Santo em suas vidas. Perdoa-nos, Pai, nas nossas fraquezas, nos nossos delitos e pecados. E nos alcance com a Tua graça misericordiosa, pois oramos também pelos que estão com o coração angustiados aqui, Pai. Que possamos deixar nossas angústias, Pai, aos pés do Senhor. Que possamos esquecer dessa esfera aqui deste mundo, Pai. Nos conectar no reino dos céus agora, para que possamos viver um pedacinho do que nós iremos viver no futuro. Nos ajude, Pai, nos ajude a esquecer este mundo aqui e nos conectarmos ao Senhor. E assim, Pai, possamos Te adorar em espírito e em verdade, com a verdadeira reverência que o Senhor merece. Não está em nosso alcance, Pai, mas possamos fazer o nosso esforço para que possamos fazer o mínimo para o Senhor. Guarda-nos do mal, Senhor, e nos abençoe neste lugar. Aqueles que estão em casa também, Pai, ouvindo pela internet, que o Senhor os abençoe também e os guarde de todo mal, e que recebam as bênçãos que nós estamos recebendo aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Irmãos, boa noite. Eu gostaria de saber quem está orando pelas 4 pessoas. Alguém colocou os nomes, 4 nomes? 4 pessoas não, 4 famílias, né? Não é por pessoa, é por família. Então você deve orar por 4 famílias, já sabe. Quando for na semana de oração, uma semana antes, você vai até a casa dessa pessoa e vai estender o convite para ela vir para a Semana Santa, tá? Agora, além desses 4 nomes, quem estudou a revista hoje? Opa, algumas pessoas. Muito poucas. Precisamos estudar mais. Essa revista é para nos ajudar no decorrer desses 10 dias de oração. E essa revista é para também nos lembrar que nós precisamos orar.
Quem orou aqui a cada 3 horas? Quem orou a cada 3 horas? Todo mundo esqueceu, foi isso? Olha, gente, o propósito nosso ontem foi: vamos orar a cada 3 horas, tá bom? Possamos nos lembrar, obviamente que dormindo você não vai orar, né? Mas no tempo que você estiver acordado, lembre de orar. Coloque seu celular para despertar a cada 3 horas. Ou faça: Senhor, me ajuda eu lembrar a orar a cada 3 horas. E Deus te lembra. Só precisa ter fé, tá? Irmão, nós vamos ter aqui todos os dias desses 10 dias de oração, nós vamos ter um testemunho, tá? Que seja pessoal ou no vídeo, mas iremos ter um testemunho, contando do poder de Deus, do que Ele já tem feito na vida de pessoas que vão estar aqui à frente, ou por vídeo, contando o seu testemunho, tá bom? E hoje quem vai nos contar o testemunho vai ser o irmão Ricardo, chamaria eu aqui à frente, que você explane um pouco aqui o que Deus fez na sua vida em 4, 5 minutos, tá bom, Ricardo? Boa noite, irmãos. Feliz sábado a todos. Meu testemunho começa da seguinte maneira. Isso foi em 2015, faz um tempinho. Eu estava morando no Guarujá e eu fui convidado pelo pastor Elbio para ser obreiro ali naquela região. E eu tinha ali 2 missões. Na verdade, a primeira, uma missão, que era trabalhar com ele em um dos grupos de um bairro chamado Perequê. É uma comunidade. Comecei o primeiro dia, saindo, batendo de porta em porta, oferecendo estudo bíblico, conversando com as pessoas, entregando material. Difícil, bastante difícil. Eu morava na igreja e saía depois do almoço para trabalhar e voltava à noite. Aí não tinha hora. Esse era o meu cronograma todos os dias. E eu deveria ter, no mínimo, assim, dado pelo pastor, 30 estudos bíblicos, né? E a gente começou a fazer esse trabalho de porta em porta, muito árduo, muito difícil, as pessoas recusavam, algumas escorraçavam a gente, porque a gente achava que eu era de uma outra denominação, e não ouvia, não aceitava, bastante difícil esse trabalho. Mas a gente insistiu, e eu lembro que em um momento do trabalho, no primeiro mês, eu estava morando na igreja, e era muito difícil a moradia. Não tinha cama, a igreja era uma casa, tinha cozinha, tinha tudo, mas dormitório não tinha. Eu dormia numa poltrona, imagina, desse tamanho dormia numa poltrona. Acordava emendado, né? E é interessante, quando a gente está no trabalho de Deus, eu orei a Deus naquela noite, dei a minha situação para ele, passei para ele e falei: Senhor, preciso de um colchão. Eu não consigo levantar para trabalhar no outro dia. Está muito difícil. E eu orei naquela noite e fui dormir. E deu mais ou menos umas 11h30, bateram na porta da igreja. Eu assustado, era numa comunidade, a igreja. Eu abri a porta, era o irmão Hélio e a Vanita, irmãos do nosso distrito lá. E eles, eu não falei para ninguém, só quem sabia era Deus. Eu não pedi para ninguém o colchão, só pedi para Deus, né? E eles bateram na porta e falaram assim: Ricardo, você está precisando de um colchão? Falei: com certeza. E que colchão? O colchão. Junto veio comida, veio outras coisas. Isso motivou mais no trabalho, né? Me motivou mais no trabalho que eu tinha que fazer. Fechamos ali 2 meses, 3 meses, 4 meses, o pastor Elbio junto comigo ali no trabalho. E mais ou menos dentro de uns 6 meses, nós batizamos ali 6 pessoas, junto com a igreja. Fizemos algumas programações, alguns trabalhos, e depois, certa vez, eu estava dando um estudo bíblico. E dando perto da igreja, e o Espírito Santo na minha mente falou assim: o pastor Elbio vai te procurar. Ele vai te procurar para que você dirija o grupo da Enseada, porque o diretor de lá desistiu. E aquilo veio na minha mente, o Espírito falando comigo na minha mente. Eu terminei o estudo com a moça, acabou o estudo. Na hora que eu terminei o estudo, meu telefone toca. Pastor Elbio,
preciso falar com você. Você está disposto a dirigir a igreja da Enseada para mim por um tempo? Eu falei, antes do senhor, já me pediram. Já me pediram. E aí eu dirigi por um tempo. E aí o trabalho ficou no Perequê e depois ficou na Enseada. E ali, Elber me passou algumas listas de pessoas visitando, mas é o mesmo processo. Pessoas dizem não, outras não te aceitam, não recebem, vem para cá, vai para lá. Irmãos sugerem nomes, vai visitar, vai lá, vem aqui, corre para cá, diz não. E algumas pessoas foram surgindo no meio dessa turma toda. Né? Lá no Perequê surgiu uma família muito especial. Vocês vão ver o testemunho dele amanhã, que é o testemunho do Fernando. E ele batizou nesse trabalho que a igreja fez. E na Enseada, fizemos um trabalho de 6 meses ali, junto com a igreja, e conseguimos batizar ali 8 pessoas. Algumas pessoas se tornaram líderes da igreja, né? Então, dentro desse projeto, dentro desse trabalho, que foi minha primeira vez, nunca tinha feito, primeira vez que eu trabalhei como obreiro, Deus me deu muitas dicas em como estudar a Bíblia, formas de estudar a Bíblia, de se aprofundar na Bíblia, de entender cada vez mais. Então, esse trabalho que Deus me deu essa oportunidade no passado foi um trabalho riquíssimo, tanto no estudo da Bíblia, como para conduzir pessoas a Cristo, como para experimentar o poder divino. Quando você entra na missão, você percebe claramente que não é você que faz as coisas, você não dirige nada, você não escolhe a direção, você não escolhe nada. Você vê nitidamente o Espírito Santo apontando as direções, para cá, para lá. Agora você espera, vai agora, tem uma família aqui, tem alguém te esperando lá. É tudo ele dirigindo, e você só vai aceitando e acatando as direções que ele vai te dando. No final do processo, você vê pessoas no tanque batismal. Então, esse é o testemunho. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, né, irmãos? A gente percebe que o Deus dos profetas é o mesmo Deus que atua na nossa vida hoje. E ele faz maravilha hoje igual ele fazia lá atrás. Não pense que ao ler a Bíblia as coisas só aconteciam lá. Se você tiver uma comunhão com Deus, hoje as coisas acontecerão da mesma maneira que aconteciam lá. Tá? Deus ele fala que não faz acepção de pessoas. Todos para Deus são iguais. Tá bom? Nesse momento eu gostaria de chamar aqui, para exaltar o nome de Deus, a irmã Domingas. Ela está vindo e vai trazer um louvor especial aqui para nós. Deus te use, tá, irmã? Feliz sábado. Como é bom estar na casa de Jesus junto com nossos irmãos, não é? Tá bom, eu vou cantar agora a capela. E é incrível saber que a única pessoa que pode nos satisfazer é só Jesus, não é? E Ele que tem essa água viva. E eu vou cantar um pouquinho disso, tá bom? Vou te falar da história de uma tal mulher. Não era igual a tantas outras ao redor, levando tanta dor, tanta mágoa, a disfarçar sua solidão. Mas certo dia Cristo lhe falou: bebe d'água, bebe d'água, e certamente sede jamais terás. Bebe d'água, bebe d'água, e certamente sede jamais terás. Procuramos algo para nos complementar e parece tão difícil o amor sincero encontrar, mas eu quero te lembrar de alguém que vai sua sede saciar.
Nunca ficarás desapontado. E o que é preciso vais achar. Bebida água, bebida água, e certamente sede jamais terás. Bebida água, bebida água, e certamente sede não terás. Oh, Cristo vai te encontrar quando a dor aparecer, mas segura bem firme a tua mão e vai te conduzir. Bebida água, bebida água, e certamente sede jamais terás. Bebida água, bebida água, e certamente sede não terás. Bebida água, bebida água, e certamente sede não terás. E certamente sede não terás. Amém. Irmãos, nós estamos em uma semana, ou 10 dias, pouco mais, 10 dias de oração, né? Então nós precisamos orar mais. Peço de novo, lembre para orar a cada 3 horas. Nós estamos numa jornada de oração, tá? Nesse momento eu pediria aos irmãos que podem se juntar, grupo de 3 e 4 pessoas. Nós vamos nos ajoelhar e vamos pedir hoje, de ontem até neste momento, a oração foi pelas famílias, certo? De hoje até amanhã, nós vamos orar pela liderança da igreja, tá? Para que Deus, através do Espírito Santo, derrame o seu poder sobre a liderança e sobre a igreja. Então, vamos dividir em grupo de 3 e de 4 pessoas e vamos orar pela liderança da igreja. Não só aqui. Mas, depois que 2, 3 minutos, o Raza vai soltar a música ali e vamos cantar primeiro mulheres, primeira estrofe, depois todos juntos, depois só os homens e finaliza todo mundo junto, tá bom? A irmã já entra. O hino, Raza, é Unidos pela Palavra, tá? Depois da oração.
Em atitude de reverência e adoração, vamos cantar, ainda ajoelhados, em espírito de adoração e de oração, de reverência. Começando a música pelas vozes das mulheres. Unidos pela palavra, confusão comprada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos pela palavra, mostraremos grandes maravilhas.
incondicionalmente nos aceita do jeito que somos para nos transformar à imagem e semelhança dele. Obrigado, Senhor, por esta programação em que o Senhor está nos convocando para orar, ensinando-nos a orar, porque o Senhor quer fazer algo extraordinário, espetacular nessa igreja, na nossa vida. E isso tem que começar através da oração. E essa noite, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a liderança da sua igreja. Homens e mulheres selecionados pelo céu, convocados por Deus, para liderarem essa igreja, para tornar essa igreja militante uma igreja triunfante. Amém. Que eles tenham amor, paciência, sabedoria, e sejam homens e mulheres de oração, amém, cheios de Espírito Santo, para liderar essa igreja para a vitória final. Amém. Ajude-os em suas famílias também. As dificuldades de cada lar, de cada relacionamento dentro dos lares, dos líderes dessa igreja. Que Deus entre com solução, com milagres, com livramentos. E que o Senhor agora fale conosco através do estudo da Bíblia. Que o Senhor mova-se entre nós. Que os anjos acompanhem o estudo da palavra, iluminem a nossa mente, para compreendermos a mensagem maravilhosa dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que lindo. Vocês são lindos. Não falam obrigado? É muito bom estar na presença de Deus, né? Deus precisa devolver para nós a alegria de estar na presença dele. Como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está faltando esse fervor, mas Deus vai nos devolver pela graça dele. E esses 10 dias também tem esse propósito. É muito bom estar com vocês. E com você também que está acompanhando aí na sua casa, pela internet, né? Nós temos esse veículo, né? Que está nos beneficiando nessa época. Também eu quero dar as boas-vindas a você e agradecer a sua participação e que a sua casa agora se transforme numa igreja, que essa igreja se transforme numa casa, para que Deus se manifeste aqui e naqueles que estão em casa e nos una numa verdadeira adoração. Então não se desligue você que está em casa, tá? Não se disperse. Fique conectado com Deus, conosco nessa adoração e sinta a presença de Deus na sua casa. Bem, nós precisamos entrar no programa dos 10 dias de oração. Entrar no programa significa orar mais. Aí você fala assim, mas orar de 3 em 3 horas? Bem, você não vai ter a disponibilidade, se tiver melhor, mas se não tiver, de ir num quarto separado, orar de 3 em 3 horas, ajoelhado. Não é isso que nós estamos pedindo a você. Mas ali, onde você estiver, de 3 em 3 horas, põe aí o alarme, eleva um pensamento a Deus, eleve oração pela sua família, por você, por um propósito espiritual, por uma vitória, agora pela liderança da igreja. E sabe, todas as vezes que você acordar à noite, é para você orar. Quando Deus me acorda à noite, porque sou muito dorminhoca, eu sei que Ele está me chamando para orar. Então ore, não perca tempo. Nós precisamos ser pessoas loucas por oração, apaixonadas por oração, descontroladas para orar. Assim, ai que vontade de orar, não vejo a hora de orar, ai como eu quero orar, entendeu? Tem que ser essa realidade nossa. E tem que ler a revista, gente. A revista foi preparada, um material bonito, uma mensagem extraordinária. E sabe, hoje falou sobre felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? O segredo da felicidade da família. Eu mandei aí no grupo, né, para o Francisco colocar no grupo o áudio, tanto da mensagem de ontem quanto de hoje, vou mandar todos os dias. Se você não tem tempo de abrir a revista e ler, ouça o áudio, que você pode ouvir andando, lavando roupa, cozinhando, limpando a casa, cuidando dos filhos, entendeu? Ouça, pelo menos. Mas eu quero dizer o que chamou a minha atenção na leitura de hoje. A tragédia de um lar sem oração. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração.
Não me sinto segura em uma casa assim, uma noite sequer. A maior tragédia é um lar sem oração. Casas de oração. Se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Nós estamos vivendo uma situação como nunca vivemos antes. Nós estamos com crises em todas as áreas e setores. Nosso país está falido, embora seja maquiado essa situação, mas isso não esconde a realidade. E nós nem sabemos o dia de amanhã, então nós estamos realmente vivendo pela fé e dependendo de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós precisamos, mais do que nunca, sermos uma família de oração. Marido e mulher têm que orar juntos, senão vão se separar. Olha o que eu estou dizendo. O inimigo vai entrar entre vocês, por algum motivo, de alguma forma, e separar vocês. Marido e mulher têm que orar juntos todos os dias. Os pais têm que orar junto pelos filhos e com os filhos todos os dias. Eu sei que chega uma idade, eles não querem mais orar com você. Mas ore em voz alta para eles saberem que você está orando por ele. Para ele ouvir que você está orando por ele. E enquanto são pequeninos, você tem essa disposição de orar com seus filhos. Uma outra frase que me chamou a atenção é só para vocês sentirem o gostinho, tá? E agora ir atrás do prejuízo e ler. De oração que já estava enferma desde os primeiros séculos da era cristã. A reunião de oração ano passado, os médicos constataram que sua doença foi motivada pela frieza de coração devido à falta de circulação do sangue da fé. Constataram ainda dureza de joelhos, não dobravam mais, fraqueza de ânimo e muita falta de boa vontade. A autópsia revelou falta de alimentação com o pão da vida, carência de água viva e ausência de vida espiritual. Resultado, morreu dona reunião de oração. Se nós não gostamos de orar, nós temos que aprender a gostar. Você tem que falar isso para Deus. Eu não gosto de orar, mas eu tenho que aprender. Você tem que insistir na oração. Começou a orar, esqueceu que está orando, começa de novo. Dormiu no meio da oração, acorda e ora de novo. Nós temos que insistir nisso. Porque nós não vamos resistir o que teremos que enfrentar sem oração. Os lares não conseguirão resistir aos ataques do inimigo. Os casamentos não se sustentarão se não houver oração. Então nós precisamos ser pessoas loucas por oração. E nós precisamos aprender a orar. Então, além de orar mais, nesses 10 dias, e depois continuar, né? Ser aí para a sua prática da vida, para criar esse hábito, temos que ler uma parte da Bíblia. Qual é a parte da Bíblia? Atos dos Apóstolos. Estamos estudando aqui, mas eu quero que você leia na sua casa. Que você leia mesmo, devore. Você se alimente, você aprenda com essa igreja primitiva lições. Não era uma igreja perfeita, tá? Não existe pessoas perfeitas. Seres humanos são todos imperfeitos. Onde tem ser humano tem dificuldade, tem problemas, né? Mas era uma igreja que tem muito a nos ensinar. Então, leiam Atos dos Apóstolos, leiam a revista, orem pelas famílias pelas quais você decidiu diante de Deus orar por elas e trabalhar com elas aí até a Semana Santa, a Semana de Evangelismo, e ore pela sua família e gaste mais tempo com as coisas de Deus, tá bom? E venha para a igreja. Se não pode vir, esteja em contato com a igreja, porque onde você estiver estará acontecendo os 10 dias de oração, tá bom? Não é só aqui na igreja, não. Aqui, quando a gente se reúne, é para celebrar as vitórias que aconteceram durante o dia, durante a noite, enquanto você estava orando. Mas os 10 dias de oração são ininterruptos. E aonde você estiver, estará acontecendo os 10 dias de oração. Amém? Então, nunca se esqueça disso. Deus está nos propondo algo extraordinário. Bem, o tema pode ser colocado, o tema da noite. Vamos continuar nosso estudo da Bíblia, né? Eu espero que vocês estejam empolgados com essa jornada dos 10 dias de oração. Eu estou super empolgada. E hoje eu faço minha caminhada todos os dias. Preciso de caminhar, porque tenho um temperamento difícil, então a caminhada me acalma também. Meu marido me aguenta quando eu caminho. Então, enquanto eu estou caminhando, eu vou orando. Todo o tempo da minha caminhada, eu estou orando a Deus.
Estou orando por essa igreja, orando pelas famílias, orando por vocês. Alguém me deu um nome de uma pessoa para orar ontem e eu orei por essa pessoa. Então, quando eu estava caminhando e orando hoje, eu agradeci muito a Deus por esses 10 dias, por esse projeto divino, porque eu precisava disso, entendeu? Eu precisava de ter um fervor espiritual, uma renovação na minha vida. Então eu agradeço a Deus por estar aqui, por viver com vocês essa experiência espiritual. E não se esqueçam de orar por mim, porque eu sou uma pessoa que dependo e preciso de muitas orações. Tá bom? Eu preciso mesmo. Que vocês se lembrem de orar por mim também. E eu agradeço de coração. Qual é o tema dos nossos 10 dias? Fiéis até o fim. Então Deus está nos convocando para a fidelidade. Não tem mais tempo de ser assim, você está bem na vida? Estou mais ou menos. Você é crente? Acho que sou. Esse tempo já acabou, tá? Agora Deus está chamando o nosso compromisso de fidelidade até o fim. Eu não sei o que vai acontecer até o fim, não. Você sabe? Não sei o que vai acontecer esse ano que vem, quantas pandemias ainda virão, quantas crises, quantos desempregos, quantas pessoas morrerão por alguma doença, por algum vírus. Eu não sei se nós ficaremos doentes ou saudáveis, se estaremos empregados ou desempregados, se nosso casamento vai resistir ou acabar. Nada disso importa. O que importa é que nós nos comprometamos com Deus de sermos fiéis até o fim. Aconteça o que acontecer, ninguém pode nos tirar da presença de Deus. E sabe, as dificuldades, os problemas, as crises, as provações da nossa vida deveriam nos fazer aproximar de Deus. Deveriam nos fazer buscar mais a Deus, sermos mais próximos dele. Esse é o propósito de Deus, permitir que sejamos provados. É para a gente criar uma experiência real e íntima com ele, experiências que ninguém vai tirar. Porque foi você e Deus e você, no deserto da sua vida, na dor do seu coração, no pior momento. Deus se revelou de uma maneira como ele nunca se revelou antes. É por isso que você, neste momento de crise, de dificuldades que essa pandemia trouxe para nós temos que tirar proveito disso e nos aproximar de Deus. Então, não se esqueça que nós temos que ser firmes até o fim. Vamos ao verso áureo? Todo mundo. Deus quer ouvir o timbre da sua voz, você que está em casa aí também, tá bom? O timbre da sua voz é importante agora para o céu que está sintonizado conosco ouvir. Vamos lá? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Amém? Se você estudar com bastante atenção Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o evangelho pregado ali foi exatamente nessa sequência. Eles começaram por Jerusalém, foram para a Judéia, foram para Samaria e pregaram até os confins da terra. E é isso que Deus está nos convocando. É isso que Deus está nos convocando. Deus está nos convocando para fazer, tá bom? Você tem que pregar o evangelho da sua casa até o final do mundo. Amém? Onde você for, você tem que pregar o evangelho. Onde você estiver, o evangelho estará sendo pregado. Olha que coisa espetacular, extraordinária. Esse é o propósito de Deus. Mas ele te enviou ao mundo. Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo, mas nos capacitou para essa missão impossível. Mas ele nos dá poder para fazer isso. Amém? Ele é demais. Ele não deixa você na fogueira sem estar ao teu lado. É difícil pregar o evangelho? É difícil. É difícil viver neste mundão? É difícil. Mas você recebe o poder do Espírito Santo. Sempre que você abrir a palavra de Deus, você será habilitado pelo céu para ser usado por ele. Hoje nós vamos ser fiéis no poder do Espírito Santo. Aliás, não tem como ser fiel de outra forma, tá bom? Se você achar uma outra forma de ser fiel sem ser no poder do Espírito Santo, eu te dou aí um carro. Porque não existe. Ninguém consegue ser fiel se não for no poder do Espírito Santo.
E como nós recebemos o poder do Espírito Santo? Vamos para essa experiência da dotação especial de poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre Jesus, para a gente ver que experiência nós devemos ter. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, Lucas 3, 21 e 22, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Orando. Toda vez que Deus quer que algo extraordinário, maravilhoso, espetacular aconteça com o seu povo, ele convoca o povo para orar. O céu se abriu. Então, quando você ora, o que acontece no céu? Se abre. Por que a gente ora tão pouco? Se a nossa oração pode abrir o céu. Olha que coisa. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então, houve ali uma ilustração do batismo do Espírito Santo para Jesus. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado em quem me compraz. Então aí nós temos a comprovação da trindade, né? Está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo se manifesta para capacitar Jesus para a sua missão. E assim como Jesus recebeu essa capacitação, essa plenitude de ser cheio do Espírito Santo para uma missão tão difícil que ele tinha que enfrentar, para um mundo incrédulo, rebelde, desconhecido de Deus, para uma liderança religiosa totalmente apostatada, cheia de egoísmo e orgulho, para a situação do mundo que ele enfrentou, ele precisava, para salvar a você e a mim, a salvar toda a humanidade, de poder. E Deus manifestou este poder. E a voz de Deus falou. Foram as águas do Jordão. E o Jordão não era um lugar bonito. As águas lamacentas do Jordão. Aquela margem cheia de lama. Quando Jesus sai do batismo, ele se prostra naquela margem. Ele se prostra na lama para clamar poder, para cumprir a sua missão. Ele vê as dificuldades do seu caminho. E ele então pede poder. Ele quer capacitação celestial. E o céu se abre. A glória de Deus ilumina aquelas lamas do Jordão. Aquele lugar se torna a própria representação do céu. E a voz de Deus, imagine a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado. Essa experiência nós todos podemos ter. Todas as vezes que você se batiza, todos que já são batizados e precisam ser batizados, não adie essa decisão, porque ela é importante. Deus diz a mesma coisa sobre você. Você é meu filho amado em quem? Não é maravilhoso? E você pode receber essa experiência de poder. Eu não sei se eu não estou conseguindo trabalhar com controle ou se ele está meio descontrolado. Pronta para a tela? Aqui? Não está funcionando. Alguém me ajuda aqui, me socorre, por favor. Bem, pode passar aí para mim, por gentileza? Pode passar a imagem de Jesus? Pode passar enquanto vai resolvendo, vai passando. Isso. A imagem de Jesus, olha que imagem linda, né? Para a gente tentar imaginar como foi este momento em que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Mas essa experiência de Jesus é a nossa experiência também. Então vamos à igreja primitiva para ver quando isso aconteceu para eles e como aconteceu. Então vamos para o texto de Atos capítulo 2, onde estudamos o capítulo 1. E agora vamos estudar o capítulo 2, agora dos versos 1 a 4. Você que está em casa. Você que está em casa, mas não está funcionando isso. Você que está em casa, não funciona. Bem, você que está em casa, acompanhe também. Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, por que chama Pentecostes essa festa? Por quê? Vocês sabem? Porque ela acontece 50 dias, 50, depois da Páscoa. Por isso chama Pentecostes, é uma festa espiritual. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, onde estavam todos eles que estavam clamando, orando fervorosamente, unânimes pelo Espírito Santo? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles receberam a ordem de Jesus, que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles obedeceram a ordem, não esperaram ociosos. Nós vimos ontem o que eles fizeram. Eles
realmente preencheram as condições, porque para você receber o Espírito Santo, você tem que preencher as condições que Deus determina para você ser capacitado por este poder. Deus não dá poder para uma pessoa fulminar a outra. E por isso nós precisamos preencher as condições para recebermos esse poder especial de Deus. E agora eles estavam ali reunidos esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, perseverando em oração de 3 em 3 horas ou de 1 em 1 hora, eu não sei como eles fizeram isso. Eles se reconciliaram, se perdoaram, venceram as divergências, não tinha mais competição, eles se esvaziaram de si mesmos, eles tiveram um exame sincero do coração, arrependidos, confessaram os seus pecados perante Deus e agora estavam prontos. Reunidos e unidos, Deus se manifestou. É interessante que isso não foi algo que eles tiveram a impressão que aconteceu. Não foi algo emocional, não. Foi uma experiência real. Foi algo intenso, maravilhoso. Eles estavam em oração, em contrição, unânimes. Não havia divergência, não havia separação, não havia preconceito mais, não havia mágoa, não havia ressentimento. Não havia nada que os separasse do amor de Deus e do amor uns pelos outros. E agora Deus se manifesta. Sabe, Deus é caprichoso, Deus é detalhista. Ele fez que este evento se tornasse visível e audível. Ele poderia derramar o Espírito Santo de uma forma silenciosa? Poderia, sem nenhuma manifestação? Poderia. Mas era um evento muito especial, era um momento muito espetacular. Então, o som era de um vento impetuoso. Então não era vento, era o som de um vento. E eu não sei como é este som, mas ele encheu todo aquele lugar. É assim que Deus se manifesta. Ele preenche todos os espaços. Se você permitir que Deus tome conta da sua vida, Ele vai encher você da presença dEle. Ele encheu aquele lugar. E agora apareceu línguas distribuídas e colocou e pousou sobre cada um deles. 120 estavam unidos e reunidos em oração. Lembra-se do sermão de ontem? E ele então demonstrou pelo som e pela visão de que eles estavam agora recebendo o cumprimento da promessa. Todas as vezes que você vê na escritura teofania, o que é teofania? A manifestação da presença de Deus. Por muitas vezes você vê vento e fogo. Pode ver, em alguns episódios bíblicos, você vê Deus se apresentando com esses elementos naturais, com esses fenômenos sobrenaturais. Só que é interessante que o texto diz que alguns, só alguns ficaram, estavam todos os membros da igreja do Marizal reunidos, mas só alguns receberam o poder, é isso? O que diz o texto? Todos. Não se esqueça que para essa igreja receber a chuva serôdia, a plenitude do poder, o segundo Pentecostes, nós precisamos nos unir todos. Por isso haverá sacudidura. Por isso muitos sairão, mas muitos virão, para que essa igreja se prepare para esse momento espetacular. Que eu não sei como Deus vai se manifestar. Isso é um problema dele. Mas eu sei que ele vai se manifestar de uma forma estrondosa. O Espírito Santo já existia, desde os patriarcas, profetas, desde o início de tudo. Mas agora havia uma dotação de plenitude desse poder, uma capacitação especial para o início da pregação do evangelho a todo mundo. Era o início da missão da igreja. Agora todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar qual foi a primeira evidência de que eles estavam cheios do Espírito Santo. Qual foi? Falar em outras línguas. Mas é só este dom que o Espírito Santo nos concede? Não. E sabe, uma coisa que eu vou dizer para a minha igreja, essa questão de conceder dons para nós é um assunto do Espírito Santo. Ele concede a cada um os dons que cada um ele determina que deve receber. Por isso não queira ter o dom do outro. Eu gostaria de cantar. Não sei cantar, mas fico cantando desafinado porque eu quero cantar. Não insista num dom que não é seu. Quem distribui os dons é ele. E ele sabe que dons ele deve distribuir para você. E você não deve questionar isso, nem sentir inveja e ciúmes dos dons das outras pessoas. Mas aqui, neste
momento, havia uma necessidade deles falarem outras línguas, que é um assunto complicado, né? Existe aí uma discussão no mundo cristão sobre falar em línguas. Mas o texto diz claramente, o que acontecia nessa festa do Pentecostes? Bem, havia de 8 a 10 milhões de judeus. Mas 60% desses judeus moravam fora de Jerusalém, em outras regiões, em outras nações, e falavam outras línguas, não falavam aramaico. E como Deus queria agora que esse evangelho se espalhasse, e quando essas pessoas voltassem para suas nações, elas já levassem o evangelho também. Imagine a ação divina na distribuição dos dons. E agora esses discípulos não tinham tempo de entrar numa escola de línguas e aprender as línguas dessas pessoas. Então Deus derramou esta capacitação deles falarem nas línguas das pessoas. Não é a língua dos anjos, não é a língua estranha, não é a língua do céu, não é a língua de nenhum tipo. É a língua humana de todas as pessoas que estavam ali. Se você ler dos versos 9 a 11 desse capítulo, você vai ver quantas nações diferentes estavam representadas ali. Cada um ouviu o sermão, a mensagem, a palavra de Deus, o evangelho na sua própria. Foi um espetáculo. Agora, eu quero que você pense uma coisa que não está no texto, mas você pode imaginar. Este som de vento impetuoso que encheu aquele lugar onde eles estavam, foi um som ouvido em todos os lugares. Chamou a atenção de todas as pessoas. Então, os discípulos tiveram que sair deste lugar e agora pregar para essas pessoas, porque Deus chamou a atenção de todos para o evento, para que eles recebessem, então, a mensagem da palavra de Deus. Está funcionando, ele está de mal de mim. Aí está. Então, a partir deste momento, os discípulos começam, então, a receber o poder para pregar a mensagem de Deus. Então, nós precisamos entender esse espetáculo, porque nós fazemos parte dele, amém? Qual foi o propósito de Deus conceder o Espírito Santo? Para que a missão do Evangelho iniciasse. A espada do Espírito Santo foi de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu. E essa espada, a palavra de Deus, abriu caminho através da incredulidade e milhares se converteram no só dia. Agora, o que aconteceu com estes homens? Eu vou falar sobre Pedro. Depois da unção, da capacitação, do batismo do Espírito Santo, Pedro, uma mudança significativa se operou no apóstolo durante as poucas semanas desde que negara Jesus. Lembra que ele negou Jesus? Ele havia se convertido, sua mente se abriu para as instruções do Senhor e ele conseguiu entender as Escrituras. Recebeu discernimento e poder do Espírito Santo como resultado, destacou-se como um santificado líder dos crentes. Em vez de incerteza, havia então convicção. Em vez de medo, ousadia. Em vez de palavras impensadas, como nos evangelhos, um discurso detalhado e refletido. As profecias sobre Cristo são apresentadas com método e clareza por Pedro. E esta é uma prova evidente de que ele estava cheio do Espírito Santo. E agora nós estamos diante do primeiro sermão que foi pregado depois da ascensão de Cristo. O primeiro sermão apostólico, o primeiro sermão da igreja cheia do poder do Espírito Santo. Eu acho que eu pulei alguns textos aqui. Pode voltar aí para mim, por gentileza, porque aqui não está me obedecendo. Pode voltar um pouco que eu pulei alguns textos no início do sermão de Pedro. Acho que é este texto. Pode voltar para ver se eu li do 5 a 8. Não, pode voltar mais um? Pode voltar, por favor. Isso. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, lembra? Afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Agora eles ficaram perplexos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? A perplexidade, a admiração de Deus pegar esses homens galileus que não falavam nem direito a própria língua deles e agora capacitá-los para falar com clareza, para falar com discernimento, com sabedoria, a língua de cada pessoa que estava ali presente.
Quanto tempo se aprende para falar uma língua estrangeira? Quanto tempo se gasta? Isso só podia ser uma obra de Deus. Então, uma coisa que tem que ficar na nossa mente: tudo que nós fazemos não é por nossa capacidade, não é pelo nosso talento, não é porque nós somos pessoas importantes ou inteligentes. Deus nos capacita para fazer o que fazemos quando se trata de fazer a obra dele. Por isso, ele escolhe às vezes pessoas mais simples que ele pode usar, porque alguns são tão cheios de si mesmo que ele não tem como usar essas pessoas. Para Deus nos usar, para sermos cheios do Espírito Santo, para termos plenitude de poder, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Quanto maior for o vazio, mais Deus poderá nos encher. E hoje nós estamos precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mães cheias do Espírito Santo, pais cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de jovens cheios de poder, para trazer essa perplexidade para as pessoas. Como? Não dá para explicar. Não dá para entender, é sobrenatural. Não é natural. Pode passar a imagem e o próximo texto. Você agora vai me assessorar, tá bom? A imagem deles recebendo poder. Olha a multidão que se reuniu para ouvir o evangelho. Olha que coisa espetacular, extraordinária, que movimento de Deus aqui na terra. Agora o próximo texto. O que aconteceu? Então se levantou Pedro, agora Pedro, hein? Viu que eu li sobre a transformação dele e de todos eles. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Então ele não perdeu tempo não, o povo se reuniu, ele começa a pregar. É o primeiro sermão da igreja apostólica após a ascensão de Jesus. Tornai conhecido disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, os sacerdotes ficaram tão invejosos, ficaram tão indignados, pensando que aqueles homens iam ficar acovardados, escondidos depois de Jesus ter morrido, que agora vendo aqueles homens com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta sabedoria, eles então começaram a espalhar que eles estavam embriagados. Às 9 horas da manhã. Sabe, quem não quer crer, nunca vai crer. Eles pegaram um evento sobrenatural e deram um motivo natural para a situação. Mas quem está embriagado fala coisas sem sentido. E não uma língua estrangeira com clareza, com sabedoria. Para as pessoas mais esclarecidas e que estavam atentas ao que Deus estava realizando, elas não acreditaram nessa história. Mas Pedro defende, ele fala assim: olha, o que vocês estão vendo, o que está acontecendo aqui, é um cumprimento de uma profecia lá de Joel 2. Então ele menciona a profecia de Joel 2. Era um cumprimento da profecia, era um cumprimento da promessa de Deus. Você sabe que só foi possível o derramamento do Espírito Santo por causa da morte de Cristo, por causa da sua ressurreição e da sua ascensão. Este evento extraordinário aqui, fenomenal, sobrenatural que estava acontecendo ali em Jerusalém, era um evento que estava sendo realmente comemorado no céu. Enquanto Jesus foi para o céu, foi recebido, foi vindicado o caráter de Deus, a sua obra foi aceita por Deus, ele foi entronizado, ele foi exaltado. Então, enquanto Jesus estava sendo exaltado, entronizado, recebido no céu como vitorioso, ressurreto, como salvador de toda a humanidade, agora Satanás não tem mais poder sobre ninguém, a não ser que a pessoa queira que Satanás tenha poder sobre ele, mas todos foram libertos. Então, por causa da ação de Jesus, ele pôde derramar este poder sobre todos nós. 2 eventos espetaculares. E agora Pedro começa a pregar o evangelho. Pode passar a imagem? Me ajuda aí. E passar também o texto. Vamos lá?
varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Olha que sermão duro, hein? Não era um sermão aguinha com açúcar, não. Crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, ele está falando do evento que está acontecendo lá no céu, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, Pedro anuncia a vida, a morte e com mais ênfase a ressurreição de Jesus. Porque é a base da nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então ele exalta e ele determina e fala com clareza e diz: eu sou testemunha de que Jesus ressuscitou. Então uma coisa, para nós sermos testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, em casa e até o fim do mundo, para a gente ser testemunha de Jesus, a gente precisa ter uma experiência com ele. Você tem que ver, você tem que ouvir, você tem que experimentar Jesus. Não dá para você testemunhar de Jesus com autoridade, com poder e com sabedoria, se você não conhece Jesus, se você nem tem tempo com Jesus, se você não tem comunhão com Jesus, se você não estuda a palavra de Jesus, se você não ora para falar com ele. Não tem como você ser testemunha dele. Para ser testemunha, você tem que falar de algo que você experimenta. E é isso que ele está dizendo. Nós vimos, nós estamos testemunhando daquilo que nós experimentamos, que nós ouvimos, que nós vimos. É uma experiência real. E Pedro, então, acusa aquela multidão de ter matado Jesus. Uma coragem, né, de Pedro, não é mais medroso. E ele diz exatamente que Jesus é o centro da mensagem. 2 objetivos ele tem nessa mensagem. Primeiro, que o recebimento do Espírito Santo era o cumprimento de uma profecia e que Jesus Cristo era Deus e era o Salvador. Eu quero que você entenda que neste primeiro sermão da Igreja Apostólica tem 3 elementos que deve ter todos os sermões, tá bom? Você que é pregador, todo estudo bíblico, toda a mensagem de Deus deve ter esses 3 elementos. Inspiração, fundamento e conteúdo. Repete comigo, você aqui, você lá em casa. Vamos lá, o que tem que ter no sermão? O que tem? Inspiração, fundamento e conteúdo. Toda pregação tem que ter a inspiração do Espírito Santo. Senão é só barulho, perda de tempo, é discurso. É uma palestra, não é um sermão. Então, toda mensagem de Deus, seja o estudo bíblico, uma oração, seja um testemunho, um texto bíblico, seja algo de Deus, tem que ter a inspiração de quem? Do Espírito Santo. E toda mensagem tem que ser fundamentada. O fundamento deve ser a palavra. Então, inspiração quem dá? Espírito Santo. E deve ser fundamentada onde? Na palavra de Deus. O que passa disso é de procedência maligna. Doutrinas de homens, especulações, filosofias e teorias humanas não servem para nós. Tudo tem que estar baseado no assim diz o Senhor. E tem que ter o conteúdo. E o conteúdo deve ser sempre sobre quem? Jesus. E este primeiro sermão da igreja primitiva, com o poder do Espírito Santo, teve esse contexto. Ouvindo eles essas coisas, então qual foi o resultado desse sermão com esses 3 elementos, com o poder do Espírito Santo, com a capacitação celestial, cada um ouvindo na sua própria língua? Algumas daquelas pessoas que estavam ouvindo ali, elas gritaram, crucifica, crucifica, crucifica. E Pilatos lava a mão e fala, eu estou livre do sangue inocente. E muitas delas, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Muitos desses que ouviram. E quando eles viram que eles mataram o autor da vida, o próprio Deus, eles ficaram com o coração contrito, quebrantado. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, tá vendo? E perguntaram a Pedro,
E aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E agora? O que vai ser de nós? Nós matamos o Filho de Deus, nós matamos o Messias. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu acho lindo esse texto. Ele enche meu coração. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Preste atenção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essas pessoas só precisavam se arrepender. E o batismo é um rito de que a pessoa já foi salva, de que ela já se arrependeu, que os seus pecados já foram perdoados. Isso já aconteceu dentro dela. O batismo é apenas uma demonstração pública de que isso já aconteceu na vida dela. Mas todo arrependimento leva ao batismo. Entenderam? O batismo não salva, mas toda pessoa arrependida, ela passa pelo batismo para demonstrar e declarar a todas as pessoas que ela se converteu, que ela se arrependeu. E todo o apelo nosso deve ser para que os pecadores se arrependam. Nós temos que pregar a mensagem de Deus de uma forma tão poderosa, tão convincente, tão atrativa, que os pecadores se arrependam dos seus pecados e peçam o batismo. Mas sabe, o que eu gosto nesse texto é que eles poderiam se arrepender, eles seriam batizados e eles receberiam o dom do Espírito. Então o dom do Espírito Santo não é exclusivo de algumas pessoas, não é só dos bonitinhos. É para todos. E olha o que Pedro diz: essa promessa é para vocês e para quem? Para os vossos filhos. Pais que estão aqui, a promessa de receber o dom do Espírito Santo é para os nossos filhos, amém? E para os que ainda estão longe, está falando da gente, tá, gente? Todos quanto o Senhor chamar. E sabe o apelo dele, eu quero fazer essa noite. Vamos sair dessa geração perversa. Nós não podemos fazer parte da geração perversa que existe neste mundo. Nós não podemos ser como as pessoas que não creem em Deus e que não receberam o batismo do arrependimento. Nós temos que sair dessa geração. Nós temos que nos salvar os nossos filhos dessa perversidade. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. Olha o resultado, isso é resultado. Está havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Imagine num sermão converterem-se 3.000 pessoas, gente. Isso é demais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora o resultado no indivíduo e o resultado do batismo do Espírito Santo na igreja, na comunidade. É isso que está falando aqui. Batizou 3.000 pessoas. E como era essa igreja? Como eram essas pessoas? Como elas eram? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você vê nessas 4 características dessa igreja cheia do Espírito Santo: comunhão e ensino, ensino e comunhão. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam quanto? Estavam separados? Estavam isolados? Estavam distantes? Todos que creram estavam como? Juntos, e tinham tudo em o verdadeiro comunismo. Isso é comunismo. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, qual é a evidência de que nós somos cheios do Espírito Santo? Qual é? A pregação da palavra com inspiração, fundamento e conteúdo. O resultado dessa pregação: arrependimento, batismo, conversão, crescimento da igreja. 123.000. Percebam? E Deus ia acrescentando cada dia mais e mais pessoas. E era uma igreja que tinha ensino e comunhão. Não era só sábado, não. Eles ficavam todos os dias. Eles comiam juntos. Eles tomavam Santa Ceia. Eles partiam o pão. Eles ajudavam uns aos outros. Eles amavam ficar com os irmãos. Eu sei que nós estamos em isolamento social, mas antes do isolamento social, por causa da pandemia, nós já estávamos isolados.
Então isso é uma evidência de que nós ainda não recebemos o Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando nós recebemos o poder e formos essa igreja do sonho de Deus, milhares de pessoas se converterão. Se nós fôssemos bondosos, amáveis e corteses, haveriam 100 conversões, onde hoje acontece só uma. Por que o nosso evangelismo não tem sucesso? Porque Eunice prega vários sermões e ninguém se converte? A culpa é de Deus? É porque nós não temos o poder do Espírito? Estamos tentando fazer esta obra pela nossa capacidade humana, pelos nossos talentos, achando que Deus é muito feliz porque nós participamos da obra dele. Nós precisamos nos esvaziar, precisamos nos humilhar, precisamos nos entregar e precisamos orar, pedindo a Deus que nos restaure, que nos esvazie, que crucifique o nosso eu, para Ele poder então nos dar este poder, essa habilitação, para nós vivermos a vida cristã, para cumprirmos a missão e para nos relacionarmos com as pessoas, porque está difícil se nos relacionarmos com as pessoas. O pensamento final de Atos dos Apóstolos. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa. Tá bom? Entenderam aqui a primeira parte? O tempo passou, mas a promessa não mudou. Tá? O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Não é uma negligência de Deus, tá? Não é restrição de Deus, não. Não é porque Deus quer segurar isso, não. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, leiam comigo o final. Todos seriam cheios do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Que nós clamemos pelo poder do Espírito Santo. Que nós busquemos em oração intensa e fervorosa. Que a gente não descanse nessa perspectiva de receber essa dotação especial. De unir-se a uma igreja. De ter ensino e comunhão nessa igreja. Da gente amar os irmãos. Amar e querer estar com eles. Não só aqui na terra, mas no céu também. De amar a esposa, amar o marido, amar os filhos e parar de sermos adúlteros, de sermos pornográficos, de buscarmos das coisas deste mundo preencher o vazio de nossa alma que nunca vão preencher. Amar a nossa família, se preocupar em salvar os nossos filhos dessa geração perversa. Nós temos que saber quem nós somos e de que lado nós estamos. Porque Deus tem uma tarefa para nós. E nós precisamos e dependemos deste poder para esses últimos dias. E eu espero que você e eu entendamos que chegou a hora. Amém? Não dá mais para a gente ser descuidado, relaxado, indiferente e preguiçoso. Nós temos que buscar. Nós temos que insistir, nós temos que querer que isso aconteça na nossa vida e na nossa igreja. Na nossa família, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na nossa missão. Eu não sei se a irmã tem alguma outra música para terminar, então nós vamos ouvir a música que a irmã vai cantar. E eu quero fazer um apelo, depois da música eu não vou falar mais nada, tá bom? Depois da música vai acontecer o seguinte, você em casa e você aqui na igreja. Hoje a oração final não é minha, é sua. Você entendeu? Eu não vou fazer oração por você. Eu vou fazer oração por mim. E cada um vai fazer a sua oração. Você pode fazer ajoelhado, pode fazer sentado, pode fazer de pé, como você quiser, não importa. Desde que você ore em nome de Cristo Jesus. Eu quero que você agora viva a experiência dos apóstolos, os 120, né? Que tinha mulheres também. O Ministério da Mulher estava lá, graças a Deus. Eu quero que você faça uma oração pedindo que Deus derrame sobre você o poder do Espírito Santo. Que tire todos os impedimentos que você colocou
que te capacite, que te ilumine e que receba os dons que Ele quer te outorgar. Não sei quais, mas Ele que sabe, né? É um assunto dele. Então, ela terminando de cantar, você pode orar dessa forma. E eu vou pedir um favor para essa igreja que eu amo, tá? Você pode orar quanto tempo você quiser, tá bom? E nós vamos respeitar o tempo de oração de cada um. Então, se você terminou a sua oração, você pode sair devagar, se já quiser ir embora, não tem problema. Mas saia em silêncio. Saia devagar, saia em reverência, respeitando o outro que ainda está ali no trono de Deus, na sala de audiência de Deus, tá bom? Assim? E aí você pode ficar orando o tempo que você quiser. Mas você precisa buscar poder, eu preciso buscar poder. Eu sei o quanto eu estou precisando desse poder. Eu tenho clamado ao Senhor por isso. Porque eu falo, Senhor, se for para eu pregar sem o poder do Espírito Santo, tire a minha voz. Não permita que eu faça isso com a igreja que está tão carente, que eu pregue sem o teu poder. Não permita que eu viva meu casamento com meus filhos sem o teu poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E nós temos que clamar para que Ele derrame este poder. O céu vai se abrir, amém? E Ele vai derramar um Espírito sobre você em forma de pomba, eu não sei. Não importa. E você vai ouvir a voz de Deus dizendo, este é meu filho, minha filha amada em quem eu... Vamos sair daqui cheio do poder, gente poderosa. Vamos viver essa noite em poder. Quando você acordar, ora. Amanhã de manhã, antes de levanta mais cedo, leia a revista, leia Atos, faça orações, venha para a igreja saltitando. Você que está em casa, louve a Deus, se entregue ao Senhor. Vamos buscar poder. Então, terminou a música, é o seu momento com Deus. E é só você e Deus, Deus e você. E vai ser um espetáculo de novo, porque Deus é especialista em fazer obras maravilhosas por nós. Com águas vivas.